Restrições à importação de mercadorias. Ao se restringir, seja por meio de altos impostos, seja por proibição absoluta, a importação do estrangeiro de mercadorias que possam ser produzidas no próprio país, o monopólio fica mais ou menos assegurado em casa para a indústria nacional empregada em produzi-las. Assim, a proibição de importar gado vivo, ou provisões de carne conservada em sal de países estrangeiros, garante aos criadores da Grã-Bretanha o monopólio do mercado caseiro, para o fornecimento de carne aos açougues. Os altos impostos sobre a importação de cereais, que em tempos de abundância moderada correspondem a uma proibição, propiciam igual vantagem aos cultivadores desses produtos. A proibição da importação de artigos de lã estrangeiros é igualmente favorável aos manufatores de lã. A manufatura da seda, mesmo que utilize matérias-primas totalmente estrangeiras, ultimamente tem obtido as mesmas vantagens. A manufatura do linho ainda não as obteve, mas avança a passos largos nesse sentido. Da mesma maneira, muitos outros tipos de manufatores têm obtido na Grã-Bretanha, ou totalmente ou muito próximo disso, um monopólio contra seus conterrâneos. A variedade de mercadorias cuja importação para a Grã-Bretanha é proibida, ou de todo ou em determinadas circunstâncias, excede muito o que poderiam facilmente supor aqueles que não estão bem familiarizados com as leis aduaneiras. Não pode haver dúvida de que esse monopólio do mercado interno, frequentemente dá um grande estímulo ao tipo específico de indústria que dele se aproveita, e muitas vezes direciona para esse emprego uma parcela maior, tanto de trabalho quanto de capital da sociedade, do que direcionaria se não fosse por isso. Mas se isso tende a incrementar a industriosidade geral da sociedade, ou a lhe dar uma orientação mais vantajosa, não é de todo evidente. A industriosidade geral da sociedade nunca pode ceder o que o capital da sociedade pode empregar. Assim como o número de trabalhadores que uma pessoa particular pode manter no emprego deve estar em certa proporção com o capital dessa pessoa, também o número daqueles que se pode manter continuamente empregados por todos os membros de uma grande sociedade deve estar em certa proporção com todo o capital dessa sociedade, e nunca pode ceder essa proporção. Nenhuma regulamentação do comércio pode aumentar quantitativamente a industriosidade de qualquer sociedade além do que seu capital pode manter. Só pode desviar uma parte a uma direção para a qual, de outra maneira, ela não teria se dirigido, e de forma alguma é certo que essa direção artificial possa ser mais vantajosa para a sociedade do que aquela para a qual ela se direcionaria, de acordo com sua tendência natural. Todo indivíduo sempre se esforça para encontrar o emprego mais vantajoso possível para o capital de que ele dispõe. De fato, é a sua própria vantagem, e não a da sociedade, que ele tem em vista. Mas o estudo de sua própria vantagem o leva naturalmente, ou mesmo necessariamente, a preferir aquele emprego que é o mais vantajoso para a sociedade. Em primeiro lugar, cada indivíduo se empenha em empregar seu capital o mais próximo possível de sua residência, e, consequentemente, tanto quanto possível, no suporte da indústria de seu país, desde que sempre possa com isso obter o lucro normal, ou não muito menor do que os lucros normais do capital. Assim, por lucros iguais ou aproximadamente iguais, todo comerciante de atacado prefere sem dúvida o comércio interno ao comércio exterior de consumo, e o comércio exterior de consumo ao de transportes. No comércio interno, seu capital nunca está longe de seu controle, como acontece frequentemente no comércio exterior de bens de consumo. Ele pode conhecer melhor o caráter e a situação das pessoas nas quais confia, e se acontecer de ser enganado, conhece melhor as leis do país onde deve buscar ressarcimento. No comércio de transportes, o capital do comerciante é, de certo modo, dividido entre dois países estrangeiros, e nenhuma fração dele jamais terá necessariamente de ir para seu lugar de residência, ou posta sob sua própria e imediata vista e comando. Do capital que um comerciante de Amsterdã emprega transportando trigo de Königsberg para Lisboa, e fruta e vinho de Lisboa para Königsberg, geralmente metade está em Königsberg e a outra metade em Lisboa. Nenhuma fração dele jamais precisará ir para Amsterdã. O lugar de residência natural para tal comerciante deve ser Königsberg ou Lisboa, e só circunstâncias muito especiais podem fazê-lo preferir ter residência em Amsterdã. No entanto,
O incômodo que ele sente por estar separado e tão longe de seu capital, geralmente o faz levar para Amsterdã parte das mercadorias de Koningsberg, que ele destina ao mercado de Lisboa, e também parte das mercadorias de Lisboa que ele destina ao mercado de Koningsberg, e embora isso inevitavelmente o submeta a um custo duplo de carga e descarga, bem como ao pagamento de alguns impostos e aduanas, ainda com vistas a ter parte de seu capital sempre sob sua própria vista e seu comando, ele de bom grado se submete a esse custo extraordinário, e é dessa maneira que cada país que tem uma participação considerável no comércio dos transportes, torna-se sempre o empório, ou mercado geral, para as mercadorias dos diferentes países para cujo comércio o transporte é feito por ele. O comerciante, para economizar uma segunda operação de carga e descarga, empenhar-se a sempre em vender no mercado interno, tanto quanto puder das mercadorias dos diferentes países, e assim, na medida do possível, converter seu comércio de transporte em comércio exterior de bens de consumo. Do mesmo modo, um comerciante que esteja engajado em comércio exterior de bens de consumo, quando recolhe e reúne mercadorias de países estrangeiros, ficará sempre satisfeito, se com um lucro igual ou aproximadamente igual, vender a maior parte possível desses bens em seu país. Ele se poupa do risco e das atribulações da exportação quando, tanto quanto possível, converte assim seu comércio exterior de bens de consumo em comércio interno. Dessa maneira, o próprio país é o centro, se assim posso dizer, em torno do qual os capitais dos habitantes de cada país circulam continuamente, e para o qual estão sempre tendendo, embora, por razões particulares, possam às vezes ser retirados e repelidos para encontrar empregos em países mais distantes. Mas um capital empregado no comércio interno, como já se demonstrou, vai necessariamente acionar uma quantidade maior de indústrias domésticas, bem como prover renda e emprego para um número maior de habitantes do país, do que um capital igual que for empregado em comércio exterior de bens de consumo, e o capital empregado em comércio exterior de bens de consumo tem a mesma vantagem em relação a um capital igual empregado no comércio de transportes. Portanto, para lucros iguais, ou aproximadamente iguais, cada indivíduo inclina-se, sem dúvida, a empregar seu capital do modo em que ele provavelmente seja mais capaz de dar o maior apoio à indústria nacional, e prover renda e emprego ao maior número de pessoas em seu próprio país. Em segundo lugar, todo indivíduo que emprega seu capital em apoio à indústria nacional, necessariamente se empenha em direcionar essa indústria para que seu produto tenha o maior valor possível. O produto da indústria é aquilo que ela acrescenta ao objeto, ou às matérias-primas em que é aplicada. Na proporção em que o valor desse produto seja grande ou pequeno, assim será, de acordo com isso, o lucro do empregador. Mas é só visando ao lucro que qualquer pessoa emprega um capital para dar suporte à indústria, e essa pessoa, portanto, se empenhará sempre em dar suporte àquela indústria cujo produto seja mais capaz de alcançar o maior valor, ou de ser trocado pela maior quantidade de dinheiro ou de outras mercadorias. Porém, a renda anual de cada sociedade é sempre precisamente igual ao valor de troca de toda a produção anual de sua indústria, ou seja, é exatamente a mesma coisa que esse valor de troca. Cada indivíduo, portanto, se empenha o mais que pode em empregar seu capital no suporte à indústria nacional, e também em direcionar essa indústria para um produto que seja do maior valor possível. Cada indivíduo trabalha necessariamente para fazer a renda anual da sociedade tão grande quanto ele possa conseguir. Em geral, ele de fato não tem a intenção de promover o interesse público, nem sabe o quanto o está promovendo. Ao preferir dar suporte à indústria doméstica e não à estrangeira, ele tem em vista apenas sua própria segurança, e ao direcionar essa indústria de tal maneira que seu produto possa ser do maior valor possível, ele tenciona apenas seu próprio ganho, e nisso é, como em muitos outros casos, conduzido por uma mão invisível para produzir um desfecho que não faz parte de sua intenção. Nem sempre é pior para a sociedade que ela não tenha participado dessa intenção. Ao perseguir seu próprio interesse, esse indivíduo frequentemente promove o interesse da sociedade de forma mais efetiva do que se realmente tivesse a intenção de promovê-lo. Eu nunca soube de muitos benefícios trazidos por aqueles que pretendem comerciar tendo em vista o bem público. É uma situação, de fato, não muito comum entre comerciantes, e não são necessárias muitas palavras para dissuadi-los disso.
Quais os tipos de indústria doméstica em que seu capital pode ser empregado? E qual produto é mais capaz de ter o maior valor? Cada indivíduo, em sua situação local, evidentemente pode julgar muito melhor do que qualquer estadista ou legislador poderia fazer por ele. O estadista que tentasse orientar pessoas privadas sobre como elas deveriam empregar seus capitais, não apenas arcaria com uma preocupação das mais desnecessárias, mas assumiria uma autoridade que não só não poderia ser confiada a uma única pessoa, como também a nenhum conselho ou senado, e que em lugar nenhum seria mais perigosa do que nas mãos de um homem leviano e presunçoso bastante para se julgar capaz de exercê-la. Conceder o monopólio do mercado interno ao produto da indústria doméstica, em qualquer ofício ou manufatura específicas, significa em certa medida orientar as pessoas privadas sobre como devem empregar seus capitais, e deve, em quase todos os casos, se constituir numa regulamentação inútil ou prejudicial. Se o produto nacional pode ser comprado aqui tão barato quanto o da indústria estrangeira, a regulamentação é evidentemente inútil. Se não pode, ela deverá geralmente ser prejudicial. Todo chefe de família prudente tem como máxima nunca tentar fazer em casa o que lhe custará mais caro fazer do que comprar. O alfaiate não tenta fazer seus próprios sapatos, mas os compra do sapateiro. O sapateiro não tenta fazer suas próprias roupas, mas usa um alfaiate. O agricultor não tenta fazer nenhum nem outro, mas emprega esses dois artífices. Todos eles veem como seu interesse empregar toda a sua indústria, de modo a oferir alguma vantagem sobre seus vizinhos, e adquirir com uma parte de seu produto, ou o que venha a ser a mesma coisa, ao preço de uma parte deles, qualquer outra coisa de que venham a precisar. O que é prudência no comportamento de cada família privada, dificilmente será leviandade no comportamento de um grande reino. Se um país estrangeiro pode nos suprir com uma mercadoria mais barata do que somos capazes de produzi-la, é melhor comprá-la deles usando alguma parte de nossa própria indústria, empregada de um modo no qual tenhamos certa vantagem. A indústria de nosso país em geral, sendo sempre proporcional ao capital que a emprega, não diminuirá com isso, não mais do que a dos acima mencionados artífices, mas apenas se deixa que ela encontre o caminho, no qual possa ser empregada com a maior vantagem possível. Certamente não é empregada com a maior vantagem, quando é direcionada a um item que é mais barato comprar do que fazer. Com certeza, o valor de sua produção anual é mais ou menos diminuído, quando ela é desviada de produzir mercadorias que evidentemente têm mais valor do que a mercadoria que ela agora está direcionada a produzir. De acordo com essa suposição, a mercadoria poderia ser adquirida de países estrangeiros por um preço mais barato do que pode ser produzida no país. Poderia, portanto, ter sido adquirida com apenas uma parte das mercadorias, ou o que é a mesma coisa, com apenas uma parte do preço das mercadorias que uma indústria mantida com um capital igual teria produzido no país, se tivesse sido deixado seguir seu curso natural. Desse modo, a indústria do país é desviada de um emprego mais vantajoso para um menos vantajoso, e o valor de troca de seu produto anual, em vez de ser aumentado, de acordo com a intenção do legislador, necessariamente será diminuído por qualquer regulamentação desse tipo. Por meio de uma regulamentação dessas, de fato, determinada manufatura pode às vezes ser adquirida mais cedo do que seria sem tal regulamentação, e depois de certo tempo pode ser feita em casa por um preço tão barato quanto, ou mais barato do que no país estrangeiro. Mas embora a industriosidade da sociedade possa ser conduzida com vantagem em um canal específico, antes do que poderia ser conduzida sem a regulamentação, isso de modo algum significa que a soma total, seja de sua indústria ou de sua renda, possa alguma vez ser aumentada por tal regulamentação. A industriosidade da sociedade pode aumentar somente em proporção a seus aumentos de capital, e seu capital só pode aumentar em proporção ao que pode ser gradualmente economizado de sua renda. Mas o efeito imediato de cada regulamentação dessas é a diminuição da renda, e com certeza não é provável que aquilo que diminui a renda aumente o capital mais depressa do que ele teria aumentado por si mesmo, se deixasse que tanto o capital quanto a indústria encontrassem seus empregos naturais. Se, no entanto, por falta de tal regulamentação, a sociedade nunca adquirisse a manufatura proposta, ela não seria,
por conta disso, necessariamente mais pobre em qualquer período de sua duração. Em cada período de sua duração, todo o seu capital e toda a sua indústria ainda poderiam ter sido empregados, embora em itens diferentes, de um modo que seria o mais vantajoso naquele momento. Em cada período, sua renda poderia ter sido a maior que seu capital poderia proporcionar, e tanto o capital quanto a renda poderiam ter sido aumentados com a maior rapidez possível. As vantagens naturais que um país tem em relação a outro, na produção de determinados produtos são algumas vezes tão grandes, que é sabido em todo o mundo que é inútil lutar contra elas. Por meio de estufas, alfobres e paredes aquecidas, podem-se cultivar uvas muito boas na Escócia, e também se pode fazer delas um vinho muito bom por um custo aproximadamente 30 vezes maior do que, com pelo menos a mesma qualidade, pode-se trazê-lo de países estrangeiros. Seria razoável uma lei que proibisse a importação de todos os vinhos estrangeiros, meramente para estimular o mercado de claretes e borgonhas na Escócia? Mas se for um inegável absurdo optar por empregar 30 vezes mais capital e indústria do país do que seria necessário para adquirir de países estrangeiros a mesma quantidade desejada de produtos, então deve ser também um absurdo, embora não tão evidente, mas exatamente do mesmo tipo, optar por empregar uma 30ª parte, ou até mesmo uma 300ª parte a mais de cada um. Se as vantagens que um país apresenta em relação a outro são naturais ou adquiridas, isso não faz diferença. Enquanto um país desfrutar dessa vantagem e o outro quiser os produtos, será sempre mais vantajoso para o segundo comprá-lo do primeiro do que produzi-lo ele mesmo. A vantagem que um artífice tem sobre seu vizinho que exerça outra atividade é apenas uma vantagem adquirida, e ainda assim os dois acham mais vantajoso comprar um do outro do que produzir aquilo que não faz parte de sua atividade particular. Comerciantes e manufatores são as pessoas que oferem as maiores vantagens desse monopólio do mercado interno. A proibição da importação de gado estrangeiro e de provisões de carne conservada em sal, juntamente com os pesados tributos de importação sobre os cereais estrangeiros, que em tempos de moderada abundância equivalem a uma proibição, não é tão vantajosa para os criadores e lavradores da Grã-Bretanha, quanto outros regulamentos do mesmo tipo são para seus comerciantes e manufatores. As manufaturas, sobretudo as de maior qualidade, são transportadas de um país a outro mais facilmente do que o cereal ou o gado. É, portanto, na ação de ir buscar e transportar manufaturas que o comércio exterior se ocupa principalmente. Em manufaturas, uma vantagem muito pequena já permitirá que estrangeiros vendam mais barato que nossos próprios trabalhadores, mesmo no mercado interno. Mas será necessária uma vantagem muito grande para que possam fazer isso na produção bruta do solo. Caso se permitisse a livre importação de manufaturas estrangeiras, muitas manufaturas nacionais provavelmente sofreriam com isso, algumas delas talvez se arruinassem por completo, e uma parte considerável do capital e da indústria atualmente nelas aplicados seria forçada a encontrar algum outro emprego. Mas a mais livre das importações sobre o produto bruto do solo não poderia ter tal efeito sobre a agricultura do país. Se a importação de gado estrangeiro, por exemplo, alguma vez se tornasse livre assim, tão pouco poderia ser importado que a atividade de criação de gado na Grã-Bretanha seria pouco afetada por isso. Gado vivo é talvez a única mercadoria cujo transporte é mais dispendioso por via marítima do que por via terrestre. Pela via terrestre, o gado se desloca por si mesmo até o mercado. Por mar, não somente o gado, mas seu alimento e sua água também devem ser transportados por um custo nada pequeno, e de forma inconveniente. O estreito braço de mar entre a Irlanda e a Grã-Bretanha, na verdade, torna a importação de gado irlandês mais fácil. Porém, mesmo que a livre importação dele, que recentemente foi permitida apenas por um tempo limitado, se tornasse permanente, isso não poderia ter um efeito considerável sobre os interesses dos criadores da Grã-Bretanha. Essas partes da Grã-Bretanha que confinam com o Mar da Irlanda são todas terras de criação. O gado irlandês nunca poderia ser importado para seu uso, e assim teve de ser levado através de regiões extensas, a um custo elevado e de maneira inconveniente, antes que pudesse chegar a seu mercado próprio. O gado gordo não poderia ser levado tão longe. Só se poderia importar,
portanto, gado magro, e tal importação só poderia interferir nos interesses não dos países onde se alimenta e engorda o gado, para os quais, com a redução do preço do gado magro, ela seria até vantajosa, mas somente nos dos países criadores. A pequena quantidade de gado importado, desde que sua importação foi permitida, juntamente com o bom preço pelo qual o gado magro ainda continua a ser vendido, parece demonstrar que mesmo as regiões criadoras da Grã-Bretanha afirmam nunca ter sido muito afetadas pela livre importação do gado irlandês. Relata-se que as pessoas comuns da Irlanda, na verdade, se opuseram às vezes com violência à exportação de seu gado. Mas se os exportadores achassem que seria de grande vantagem continuar o comércio, eles poderiam facilmente, quando a lei estava de seu lado, ter dominado essa turbulenta oposição. Além disso, as regiões onde se alimenta e engorda o gado precisam sempre ser muito aprimoradas, enquanto as regiões de criação não são em geral cultivadas. O preço alto do gado magro, que advém do aumento do valor da terra não cultivada, é como se fosse um subsídio contra o aprimoramento. Para qualquer região altamente desenvolvida, seria mais vantajoso importar seu gado magro do que criá-lo. A província da Holanda, de acordo com isso, é tida atualmente como uma seguidora dessa máxima. As montanhas da Escócia, de Gales e de Northumberland são realmente locais não suscetíveis de muito desenvolvimento e parecem destinadas, por natureza, a ser as regiões de criação da Grã-Bretanha. A mais livre importação de gado estrangeiro não poderia ter outro efeito, senão o de impedir que essas regiões de criação obtivessem vantagem da população crescente e do desenvolvimento do resto do reino, elevassem seu preço a um nível exorbitante e estabelecessem uma taxa real sobre todas as partes mais desenvolvidas e cultivadas do país. A livre importação de provisões de carne conservada em sal, do mesmo modo, poderia ter tão pouco efeito sobre os interesses dos criadores de gado, quanto a livre importação de gado vivo. A carne salgada é não apenas uma mercadoria volumosa, mas também, quando comparada à carne fresca, uma mercadoria de pior qualidade, e por exigir mais trabalho e mais despesas, de preço mais alto. Portanto, ela jamais poderia competir com a carne fresca, embora pudesse competir com as carnes salgadas do próprio país. As provisões de carne conservada em sal poderiam ser usadas para abastecer navios em viagens distantes e usos semelhantes, mas nunca poderiam ser parte considerável da alimentação do povo. A pequena quantidade de carne salgada importada da Irlanda, desde que essa importação foi liberada, é uma prova experimental de que nossos criadores de gado no pasto não têm por que ficarem preocupados com isso. Não parece que o preço da carne no açougue tenha sido sensivelmente afetado por isso. Mesmo a livre importação de cereais estrangeiros só poderia afetar muito pouco os interesses dos lavradores da Grã-Bretanha. O grão é um produto mais volumoso do que a carne do açougue. Uma libra de grão a 1 penny pesa tanto quanto uma libra de carne de açougue a 4 pence. A pequena quantidade de cereal estrangeiro importada, mesmo em tempos de maior escassez, pode deixar satisfeitos nossos lavradores, pois eles não têm o que temer da importação mais livre. A quantidade média importada, um ano pelo outro, de acordo com o muito bem informado autor dos artigos sobre o comércio de cereais, monta apenas a 23.728 quartos de todos os tipos de grãos, e não excede 571 avos do consumo anual. Mas assim como o subsídio para o cereal suscita uma exportação maior em tempos de abundância, consequentemente suscitará, em tempos de escassez, uma importação maior do que haveria se não fosse ele, tendo como base o atual estágio de cultivo. Por causa do subsídio, a abundância em um ano não compensa a escassez em outro, e como a quantidade média exportada é necessariamente aumentada por ele, assim deve acontecer, de igual modo, no estado atual de cultivo, com a quantidade média importada. Se não houvesse subsídio, e se menos grão fosse exportado, é provável que, um ano pelo outro, fosse importado menos do que é atualmente. Os comerciantes de grãos, os que transportam grãos entre a Grã-Bretanha e os países estrangeiros, teriam bem menos emprego e poderiam ser consideravelmente prejudicados, mas os proprietários rurais e lavradores do país seriam muito pouco afetados. É entre os comerciantes de cereais, portanto, mais do que entre os proprietários rurais e lavradores,
que observei maior ansiedade pela renovação e continuação do subsídio. Os proprietários rurais e seus arrendatários são, para sua grande honra, de todas as pessoas, as menos sujeitas ao mesquinho espírito do monopólio. O empreendedor de uma grande manufatura fica às vezes alarmado se outro empreendimento do mesmo tipo é estabelecido a 30 quilômetros de distância. O empresário holandês da manufatura de lã em Abbeville estipulou que nenhuma atividade da mesma natureza poderia se estabelecer a menos de 30 léguas daquela cidade. Arrendatários e proprietários rurais, ao contrário, geralmente estão dispostos mais a promover do que a obstruir o cultivo e melhoramentos das fazendas e propriedades dos vizinhos. Eles não têm segredos, como a maior parte dos manufatores, e normalmente estão ansiosos por comunicar a seus vizinhos, e a estender para tão longe quanto possível, toda nova prática que acharem ser vantajosa. Proprietários rurais e lavradores dispersos em diferentes regiões do país não podem fazer combinações entre si tão facilmente quanto comerciantes e manufatores, os quais, recolhidos nas cidades e acostumados com esse espírito corporativo exclusivo, que nelas prevalece, se empenham naturalmente em obter, em detrimento de seus compatriotas, os mesmos privilégios exclusivos de que dispõem em relação aos habitantes de suas respectivas cidades. De acordo com isso, eles parecem ter sido os inventores originais dessas restrições sobre a importação de mercadorias estrangeiras, que lhes asseguram o monopólio do mercado interno. Foi provavelmente imitando-os, e para se colocarem no mesmo nível daqueles que, assim achavam, estavam dispostos a oprimi-los, que os proprietários rurais e arrendatários da Grã-Bretanha esqueceram tanto a generosidade que era natural de sua ocupação a ponto de pleitearem o privilégio exclusivo de suprir seus compatriotas de grãos e carne de açougue. Eles talvez não se detiveram para considerar que seus interesses poderiam ser menos afetados pela liberdade de comércio do que os daqueles cujo exemplo estavam seguindo. Proibir, por meio de uma lei permanente, a importação de cereais e gado estrangeiros é na realidade sancionar que a população e a indústria do país não poderão exceder, em qualquer tempo, o que a produção bruta de seu próprio solo pode manter. No entanto, parece haver dois casos nos quais geralmente será vantajoso aplicar algum ônus sobre o produto estrangeiro, para estimular a indústria nacional. O primeiro é quando algum tipo específico de indústria se faz necessário para a defesa do país. A defesa da Grã-Bretanha, por exemplo, depende muito do número de seus marinheiros e de sua frota. O ato de navegação, portanto, muito propriamente se empenha em dar aos marinheiros e à marinha mercante da Grã-Bretanha o monopólio do comércio de seu próprio país, em alguns casos mediante a proibição absoluta, e em outros por meio de pesados encargos sobre a marinha mercante de países estrangeiros. São as seguintes as principais disposições desse ato. Primeiro, todos os navios, cujos proprietários e 3/4 dos marinheiros não são súditos britânicos, estão proibidos, sob pena de confisco do navio e de sua carga, de comerciar em estabelecimentos e colônias britânicos, ou de serem empregados no comércio de cabotagem da Grã-Bretanha. Segundo, uma grande variedade de artigos de importação mais volumosos só pode ser trazida para a Grã-Bretanha em navios do tipo acima descritos ou em navios do país, nos quais essas mercadorias são adquiridas, e dos quais os proprietários, comandantes e 3/4 dos marinheiros são daquele país específico, e mesmo quando importados em navios deste último tipo, estão sujeitos ao dobro do imposto sobre a importação. Se importados em navios de qualquer outro país, a pena é o confisco de navios e mercadorias. Quando esse ato foi exarado, os holandeses eram, como ainda são, os grandes transportadores da Europa, e com esse regulamento foram totalmente excluídos de transportar para a Grã-Bretanha, ou de importar para nós as mercadorias de qualquer outro país europeu. Terceiro, é proibida a importação de grande variedade de artigos mais volumosos, mesmo em navios britânicos, de qualquer país a não ser daquele onde são produzidos, sob pena de confisco do navio e de sua carga. Esse regulamento também era provavelmente dirigido contra os holandeses. A Holanda era então, como agora, o grande empório de todas as mercadorias europeias, e com esse regulamento os navios britânicos foram impedidos de carregar, na Holanda, as mercadorias de qualquer outro país europeu. Quarto, peixe salgado de qualquer tipo,
barbatanas, osso, óleo e gordura de baleia não pescada nem defumada a bordo de navios britânicos, quando importados para a Grã-Bretanha, estão sujeitos ao dobro do imposto de importação. Os holandeses eram, como ainda são, os principais nisso, e estavam entre os únicos pescadores na Europa que se empenhavam em suprir nações estrangeiras com peixe. Com esse regulamento, um ônus muito pesado foi aplicado sobre seu suprimento à Grã-Bretanha. Quando o Ato de Navegação foi criado, embora a Inglaterra e a Holanda não estivessem efetivamente em guerra, a mais violenta animosidade subsistiu entre as duas nações. Começou durante o governo do Parlamento Longo, que primeiro formulou esse ato, e eclodiu logo depois nas guerras holandesas durante os governos do Protetor e de Carlos II. Não é impossível, portanto, que alguns dos regulamentos desse famoso ato possam ter se originado de uma animosidade nacional. No entanto, eles são muito sensatos, como se tivessem sido ditados pela mais cuidadosa prudência. A animosidade nacional, especialmente naquela época, visava aquele mesmo objetivo que a mais cuidadosa sensatez recomendaria: a diminuição do poder naval da Holanda, o único poder naval que poderia colocar em perigo a segurança da Inglaterra. O ato de navegação não favorece o comércio exterior, nem o crescimento da opulência que dele poderia advir. O interesse da nação em suas relações comerciais com nações estrangeiras é tanto quanto o do comerciante em relação às diferentes pessoas com as quais trata, o de comprar o mais barato e vender o mais caro possível. Mas será mais plausível comprar barato quando há mais perfeita liberdade de comércio, estimular todas as nações a trazerem as mercadorias que precisem adquirir, e pela mesma razão, será mais plausível vender caro quando, desse modo, seus mercados estiverem cheios com o maior número de compradores. O ato de navegação, na verdade, não impõe encargos sobre navios estrangeiros que exportam o produto da indústria britânica. Mesmo a antiga taxa que se costumava pagar sobre todas as mercadorias, tanto as exportadas como as importadas, tem sido por meio de diversos atos subsequentes, retirada de grande parte dos artigos de exportação. Mas se estrangeiros, seja por proibição ou por altos impostos, são impedidos de virem para vender, nem sempre eles poderão vir para comprar, porque para vir sem carga, eles perderiam o custo do transporte de seu próprio país para a Grã-Bretanha. Ao diminuir o número de vendedores, portanto, estamos necessariamente diminuindo o número de compradores, o que torna plausível não só que se comprem mais caro as mercadorias estrangeiras, como que se vendam as nossas mais barato do que se houvesse maior liberdade de comércio. No entanto, como a defesa tem muito mais importância do que a opulência, o ato de navegação é talvez o mais prudente de todos os regulamentos comerciais da Inglaterra. O segundo caso em que geralmente será vantajoso impor algum ônus sobre a indústria estrangeira para estimular a indústria nacional é quando algum imposto incide sobre o produto desta última. Nesse caso, parece ser razoável que um imposto equivalente seja aplicado sobre o produto similar da primeira. Isso não daria o monopólio do mercado interno para a indústria doméstica, nem direcionaria para um emprego específico uma parcela maior do capital e do trabalho do país do que aconteceria naturalmente. Apenas impediria que qualquer parcela que naturalmente se direcionasse para ele fosse desviada pelo primeiro imposto para uma direção menos natural, e com o segundo imposto, deixaria a concorrência entre as indústrias estrangeira e nacional, o mais próximo possível de seu estágio anterior. Na Grã-Bretanha, quando tal imposto é aplicado sobre o produto da indústria doméstica, é usual sustar as clamorosas reclamações de nossos comerciantes e manufatores, de que estariam oferindo menos nas vendas internas, e ao mesmo tempo, aplicar uma taxa muito mais pesada sobre a importação de todas as mercadorias estrangeiras do mesmo tipo. Essa segunda limitação da liberdade de comércio, conforme alguns, deveria em certos casos, ser estendida muito além do que só aos artigos estrangeiros específicos, que poderiam concorrer com os que foram taxados em nosso país. Quando produtos de primeira necessidade são taxados em qualquer país, torna-se apropriado, assim pretendem, taxar não somente os produtos similares importados de outros países, mas todo tipo de mercadoria estrangeira que possa entrar em concorrência com qualquer coisa que seja produto da indústria doméstica. A subsistência, assim alegam,
torna-se necessariamente mais dispendiosa em virtude dessas taxas, e o preço da mão de obra sempre irá subir junto com o da subsistência dos trabalhadores. Desse modo, todo artigo que é produto da indústria nacional, mesmo que não seja ele mesmo imediatamente tributado, encarece em consequência de tais tributos, porque o trabalho que o produz também se tornou mais caro. Portanto, dizem eles, esses tributos são realmente equivalentes a um imposto sobre cada artigo específico produzido no país. Assim, para pôr a indústria doméstica em igualdade de condições com a indústria estrangeira, pensam eles, torna-se necessário aplicar alguma taxa aduaneira sobre cada artigo estrangeiro, equivalente ao aumento do preço dos artigos nacionais com os quais possa entrar em concorrência. Se impostos sobre artigos de primeira necessidade, como os que na Grã-Bretanha incidem sobre sabão, sal, couro, velas etc., elevam necessariamente o preço da mão de obra, e consequentemente o de todos os outros artigos, é uma questão que vou abordar a seguir, quando tratar dos impostos. No entanto, supondo ao mesmo tempo que tenham esse efeito, e ele sem dúvida o tem, esse aumento generalizado do preço de todos os artigos, em consequência ao da mão de obra, é um caso que difere, nos dois aspectos seguintes: de um artigo específico cujo preço foi aumentado por um imposto específico imediatamente a ele aplicado. Em primeiro lugar, pode-se sempre saber, com grande exatidão, o quanto o preço de determinado artigo foi aumentado por determinado imposto, mas não se pode saber com uma exatidão aceitável, o quanto o aumento generalizado do preço do trabalho pode afetar aquele de cada artigo em que se empregou esse trabalho. Seria impossível, portanto, medir com exatidão aceitável a proporção em que o imposto sobre o artigo estrangeiro causa o aumento do preço de cada artigo doméstico. Em segundo lugar, impostos sobre artigos de primeira necessidade têm aproximadamente o mesmo efeito nas condições das pessoas que um solo pobre ou um clima adverso. As provisões tornam-se por isso mais caras, da mesma maneira com que se tornariam se requeressem trabalho e despesa extras para obtê-las. Assim como seria absurdo, no caso de uma escassez natural originária do solo e do clima, direcionar as pessoas sobre como aplicar seus capitais e seu trabalho, o mesmo acontece ante a escassez artificial que advém de tais impostos. Deixar que tentem adequar, tanto quanto possam, seu trabalho à sua situação, e encontrar aquele emprego no qual, apesar das circunstâncias desfavoráveis, possam oferir alguma vantagem, seja no país ou no mercado estrangeiro, é o que nos dois casos seria o melhor para elas. Aplicar um novo imposto sobre elas, estando já sobrecarregadas de impostos e pagando muito caro pelos artigos de primeira necessidade, e fazê-las da mesma forma, pagar muito caro pela maior parte de outros artigos, é certamente o modo mais absurdo de tentar correções. Tais impostos, quando sobem e atingem certo nível, constituem uma maldição que se soma tanto à esterilidade da terra, quanto à inclemência dos céus, e ainda é nos países mais ricos e mais industriosos, que são em geral mais aplicados. Nenhum dos outros países poderia suportar tão grande desordem. Assim como somente os corpos mais fortes podem viver e gozar de saúde num regime insalubre, somente as nações que em todo tipo de indústria têm as maiores vantagens, naturais ou adquiridas, podem subsistir e prosperar sob tais impostos. A Holanda é o país da Europa no qual eles mais abundam, e que em circunstâncias peculiares, continua a prosperar, não por meio deles, como muito absurdamente se supõe, mas apesar deles. Assim como há dois casos em que geralmente será vantajoso onerar o estrangeiro para estimular a indústria nacional, há também outros dois em que isso pode às vezes merecer deliberação. Um deles é até que ponto será apropriado continuar com a livre importação de certas mercadorias estrangeiras, o outro, até que ponto, ou de que maneira, pode ser apropriado restaurar essa livre importação depois de ter sido interrompida por algum tempo. O caso em que às vezes deve-se deliberar até que ponto será apropriado continuar com a livre importação de certas mercadorias estrangeiras, ocorre quando algumas nações restringem, por meio de altas taxas aduaneiras ou proibições, a importação para seu país de algumas de nossas manufaturas. A reação, nesse caso, naturalmente sugere uma retaliação, e que deveríamos aplicar impostos similares e proibições à importação de algumas, ou de todas as suas manufaturas para nosso país. As nações,
De acordo com isso, raras vezes deixam de retaliar desse modo. Os franceses estão particularmente avançados no favorecimento às suas manufaturas, com a restrição à importação das mercadorias estrangeiras que possam concorrer com as deles. É nisso que consiste grande parte da política do Sr. Colbert, que, não obstante sua alta competência, parece neste caso ter cedido à imposição da sofística de comerciantes e manufatores, que estão sempre pleiteando monopólio sobre seus compatriotas. A atual opinião de um dos homens mais inteligentes da França é que operações desse tipo não têm sido benéficas para seu país. Esse ministro, por meio da tarifa de 1667, aplicou taxas aduaneiras muito pesadas sobre um grande número de manufaturas estrangeiras. Em virtude de sua recusa a reduzir essas taxas em benefício dos holandeses, estes proibiram, em 1671, a importação de vinhos, conhaques e manufaturas da França. A Guerra de 1672 parece ter sido, em parte, provocada por essa disputa comercial. A Paz de Nimeg pôs fim a ela em 1678, com a redução de algumas dessas taxas em favor dos holandeses, os quais, em consequência, retiraram a proibição que eles mantinham. Foi mais ou menos na mesma época que os franceses e os ingleses começaram a oprimir reciprocamente uma indústria do outro, com impostos e proibições similares, no que a França, no entanto, deu aparentemente o primeiro exemplo. O espírito de hostilidade que subsistiu entre as duas nações desde então, até agora as impediu de moderarem suas posições em relação ao outro lado. Em 1697, os ingleses proibiram a importação de renda de bilros, uma manufatura de Flandres. O governo desse país, naquela época sob o domínio da Espanha, proibiu em resposta a importação de lãs inglesas. Em 1700, foi retirada a proibição de importar renda de bilro para a Inglaterra, sob a condição de que a importação de lãs inglesas para Flandres fosse reposta na mesma base de antes. Retaliações desse tipo podem se constituir em boa política, quando há a possibilidade de que se consiga a revogação das altas taxas aduaneiras, ou da proibição que são motivos de queixa. A recuperação de um grande mercado exterior, geralmente mais do que compensará a inconveniência transitória de pagar mais caro, durante um curto período por alguns tipos de mercadoria. Avaliar se essas retaliações são capazes de produzir tal efeito, talvez não seja tanto parte da ciência de um legislador, cujas deliberações devem ser governadas por princípios gerais, que são sempre os mesmos, quanto desse insidioso e ardiloso animal, vulgarmente chamado de estadista ou de político, cujos conselhos são conduzidos pelas flutuações momentâneas dos negócios. Quando não há probabilidade de que se obtenha nenhuma revogação desse tipo, parece ser um mau método de compensar o dano causado a certas categorias de nosso povo, a ação de causarmos nós mesmos outro dano, não somente a essas categorias, mas a quase todas as outras. Quando nossos vizinhos proíbem a importação de alguma de nossas manufaturas, em geral proibimos não apenas a nossa importação da mesma manufatura deles, pois só isso raramente os afetaria de modo considerável, mas alguma outra de suas manufaturas. Isso pode sem dúvida dar estímulo a alguma categoria específica de nossos trabalhadores, e ao excluir alguns de seus concorrentes, permitir que ela eleve seus preços no mercado interno. No entanto, esses trabalhadores que foram prejudicados pela proibição de nossos vizinhos, não serão beneficiados pela nossa. Pelo contrário, eles e quase todas as outras classes de nossos cidadãos, serão desse modo obrigados a pagar mais caro do que antes por certas mercadorias. Leis como essa, portanto, estão aplicando um imposto real sobre o país inteiro, não em benefício daquela categoria específica de trabalhadores atingidos pela proibição de nossos vizinhos, mas em favor de alguma outra categoria. O caso que pode algumas vezes ser tema de deliberação sobre até que ponto, ou de que maneira, será apropriado restaurar a livre importação de mercadorias estrangeiras, depois de ter sido interrompida por algum tempo, ocorre quando manufaturas específicas, por causa das altas taxas aduaneiras ou proibições de mercadorias estrangeiras, que possam concorrer com elas, foram tão ampliadas a ponto de empregar um grande contingente de mão de obra. Nesse caso, um sentimento humanitário pode requerer que a liberdade de comércio seja restaurada somente de forma lenta e gradual, e com grande medida de reserva e circunspecção.
Quando essas altas taxas aduaneiras e proibições são retiradas de uma só vez, mercadorias estrangeiras mais baratas do mesmo tipo poderiam jorrar tão depressa no mercado interno, que privariam imediatamente muitos milhares de nossa gente de seu emprego normal e de seus meios de subsistência. Sem dúvida, a desordem que isso ocasionaria poderia ser considerável. Muito provavelmente, no entanto, seria bem menor do que em geral se imagina, pelas duas seguintes razões. Em primeiro lugar, todas essas manufaturas, das quais uma parte é comumente exportada para outros países europeus sem subvenção, poderiam ser muito pouco afetadas por uma importação mais livre de mercadorias estrangeiras. Essas manufaturas devem ser vendidas tão barato no estrangeiro, quanto quaisquer outras mercadorias estrangeiras da mesma qualidade e do mesmo tipo, e consequentemente devem ser vendidas mais barato em nosso país. Elas, portanto, ainda dominariam o mercado interno, e embora alguém que valorize os caprichos da moda possa preferir artigos estrangeiros só porque são estrangeiros, há mercadorias do mesmo tipo, mais baratas e melhores, que foram feitas em nosso país. Essa insensatez poderia, pela própria natureza das coisas, se estender a tão poucos que não poderia causar um impacto sensível no emprego das pessoas em geral. Mas uma grande parte de todos os diferentes setores de nossa manufatura de lã, de nosso couro curtido e de nossos utensílios, é exportada anualmente para outros países europeus sem qualquer subvenção, e essas são as manufaturas que empregam a maior quantidade de mão de obra. A seda talvez seja a manufatura que mais sofra com essa liberdade de comércio, e depois dela o linho, embora muito menos que a seda. Em segundo lugar, ainda que um grande número de pessoas pudesse, com essa restauração da liberdade de comércio, ser imediatamente destituída de seus empregos ordinários e de seu meio usual de subsistência, isso de forma alguma significa que essas pessoas seriam, por isso, privadas de emprego ou de subsistência. Com a redução do exército e da marinha no fim da última guerra, mais de 100.000 soldados e marinheiros, número igual ao de pessoas empregadas nas maiores manufaturas, foram despedidos todos de uma só vez de seu emprego usual. Mas embora eles com certeza tenham sofrido com esse contratempo, não foram por causa disso privados totalmente de emprego e subsistência. É provável que a maior parte dos marinheiros tenha migrado para o serviço da marinha mercante assim que houve oportunidade. E nesse meio tempo, tanto eles quanto os soldados foram absorvidos na vasta massa do povo, e empregados numa grande variedade de ocupações. Não só não houve uma grande convulsão, como também nenhuma desordem perceptível surgiu dessa mudança tão intensa na situação de mais de 100.000 homens, todos acostumados ao uso das armas, e muitos deles ao saque e à pilhagem. Mal se percebeu, onde quer que seja, que o número de vagabundos tem aumentado por causa disso, e até onde pude constatar, mesmo os salários não foram reduzidos por causa disso em qualquer ocupação, exceto na de marinheiro na marinha mercante. Mas se compararmos os hábitos de um soldado com os de qualquer tipo de manufator, veremos que os hábitos deste último não tendem tanto a desqualificá-lo para um emprego numa nova atividade quanto os do primeiro de ser empregado em qualquer ocupação. Um manufator sempre foi acostumado a buscar subsistência apenas de seu trabalho, o soldado, a obtê-la de seu soldo. Aplicação e industriosidade são familiares a um, negligência e dissipação, ao outro. Mas certamente é muito mais fácil mudar o direcionamento da industriosidade, de um tipo de trabalho para outro do que transformar negligência e dissipação em qualquer industriosidade. Ademais, para a maior parte das manufaturas, como já foi observado, há outras manufaturas correlatas e de natureza tão similar que um manufator pode facilmente transferir sua indústria de uma para outra. E também a maior parte desses trabalhadores é ocasionalmente empregada em atividades no campo. O capital que antes os empregava numa manufatura específica, permanecerá no país para empregar um igual número de pessoas de alguma outra maneira. Se o capital do país continuar a ser o mesmo, a demanda de trabalho, similarmente, continuará a ser a mesma, ou muito aproximadamente a mesma, embora possa se exercer em lugares diferentes e para ocupações distintas. De fato, soldados e marinheiros, quando dão baixa do serviço do rei, estão livres para exercer qualquer atividade, em qualquer cidade ou lugar da Grã-Bretanha ou da Irlanda.
Que seja restaurada a todos os súditos de Sua Majestade, assim como é aos soldados e marinheiros, a mesma liberdade natural de exercerem qualquer tipo de indústria que queiram, ou seja, romperem os privilégios exclusivos das corporações e rejeitarem o Estatuto do Aprendizado, que constituem ambos uma usurpação da liberdade natural, e ajudá-los a revogar a lei das áreas de estabelecimento, de modo que um trabalhador destituído, quando despedido de seu emprego em certa atividade ou certo lugar, possa buscar outro em outra atividade ou em outro lugar, sem temer perseguição ou remoção, e nem o público nem os indivíduos sofrerão com uma dispersão ocasional de algumas classes específicas de manufatores mais do que sofrem os soldados. Nossos manufatores desfrutam sem dúvida de grande mérito em relação a seu país, mas não pode ser mais do que o daqueles que o defendem com seu sangue, nem merecem ser mais bem tratados. De fato, esperar que a liberdade de comércio pudesse ser totalmente restaurada na Grã-Bretanha é tão absurdo quanto esperar que uma oceana ou uma utopia pudesse alguma vez nela se estabelecer. Não só os preconceitos do público se opõem a isso irresistivelmente, mas o que é muito mais irredutível, o interesse particular de muitos indivíduos. Se os oficiais do exército se opusessem com o mesmo zelo e unanimidade a qualquer redução no número de tropas com que os grandes manufatores se posicionam contra qualquer lei que possa aumentar o número de seus concorrentes no mercado doméstico, e se os primeiros estimulassem seus soldados, da mesma maneira com que os últimos insuflam seus trabalhadores, a atacarem com violência e atrevimento os propositores de qualquer regulamento desse tipo, então a tentativa de reduzir o exército seria tão perigosa quanto se tornou agora. A tentativa de diminuir em qualquer aspecto o monopólio que nossos manufatores obtiveram em detrimento nosso. Esse monopólio aumentou tanto o número de alguns grupos específicos de manufatores, que como um exército permanente superdimensionado, eles se tornaram formidáveis aos olhos do governo, e em muitas ocasiões, intimidam o legislativo. Um membro do parlamento que apoia cada proposta que fortaleça esse monopólio tem certeza de ganhar não só a reputação de entendedor de comércio, mas grande popularidade e influência junto a uma categoria de pessoas, cujos números e riqueza lhes conferem notável importância. Se se opuser a eles, ao contrário, e ainda mais se tiver autoridade suficiente para ser capaz de frustrá-los, nem a mais reputada integridade, nem a mais alta hierarquia, nem os maiores serviços prestados ao público podem protegê-lo das mais infames injúria e difamação, de insultos pessoais, nem às vezes de um perigo real, advindo do insolente atrevimento de monopolistas furiosos e desapontados. Aquele que assume o empreendimento de uma grande manufatura, e que, ao serem os mercados domésticos subitamente abertos à concorrência de estrangeiros, é obrigado a abandonar a atividade, sem dúvida sofrerá de forma considerável. Aquela parte de seu capital que em geral era empregada na aquisição de materiais e no pagamento de seus trabalhadores, poderia talvez sem muita dificuldade encontrar outra função. Mas a parte dele que foi aplicada em locais de trabalho e nos instrumentos específicos da atividade, raramente poderia ser aproveitada sem uma perda considerável. Portanto, a consideração imparcial de seu próprio interesse requer que mudanças desse tipo nunca sejam introduzidas repentinamente, mas de forma lenta e gradual, e depois de uma longa advertência. A legislatura, caso fosse possível que suas deliberações fossem sempre conduzidas não pelo clamoroso oportunismo de interesses parciais, mas por uma visão extensiva do bem geral, deveria talvez, no que tange a esse caso, ser especialmente cuidadosa para não estabelecer nenhum novo monopólio desse tipo, nem ampliar ainda mais os que já estão estabelecidos. Cada nova regulação dessa natureza provoca certo grau de real desordem na constituição do Estado, que depois será difícil sanar sem ocasionar outra desordem. Até onde pode ser apropriado aplicar impostos sobre a importação de mercadorias estrangeiras, não de modo a impedir sua importação, mas para aumentar a receita do governo, é assunto que vou abordar a seguir, quando tratar de impostos. Impostos aplicados com a intenção de impedir, ou até mesmo de diminuir a importação, são evidentemente tão destrutivos para a receita da alfândega quanto para a liberdade de comércio.